Olá, amigos. Eu sou o pastor Rafael Lopes, membro do Conselho de Pastores de Minas Gerais. Gostaria de compartilhar uma palavra muito conhecida que está em João capítulo 3, versículo 16. Quase todos os cristãos conhecem de cor. Essa passagem, a outra é o Salmo 23, né? Mas essa passagem parece-me que é a mais conhecida. Muitas vezes nós lemos essa passagem assim, de cor, recitando, né? Mas eu gostaria de ler aqui de uma maneira diferente. Porque Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, ao mundo, o maior objeto, de tal maneira, a maior expressão, que deu o maior gesto, dar o seu Filho unigênito, o que havia de mais precioso no céu, para que todo, maior abrangência, aquele que nele crê, a maior simplicidade, não pereça a maior livramento, o livramento da morte, mas tenha a vida eterna, a maior dádiva. Aqui resume, de alguma forma, a essência do Evangelho, que é a maior expressão do amor de Deus, que foi trazer Jesus Cristo para morrer na cruz por nós e nos dar tudo aquilo que podemos receber de Deus. Nós sabemos que nas Escrituras, a história de uma pessoa que foi um grande pecador, mas ele é mais conhecido como santo, São Paulo. Estou dizendo grande pecador porque foi o próprio apóstolo Paulo, São Paulo, que disse que ele era o principal dos pecadores. Mas porque ele era o principal dos pecadores, Deus o escolheu por essa mesma razão, para que ele se tornasse um modelo de todos aqueles que viessem a crer. Ou seja, o fato de que Deus podia salvar o pior pecador nos dá esperança, porque nós que não somos o pior e nada santos, passamos a ser também alvos do amor de Deus. Nós encaixamos dentro desse propósito de Deus, que Ele pode salvar o pior pecador, pode salvar qualquer outro. E Paulo mesmo, ele era perseguidor da igreja. E quando ele teve um encontro com Jesus, ele ia para a cidade de Damasco, capital da Síria. Ele ia com uma autorização para perseguir os cristãos. Para entender isso, nós precisamos pensar que Paulo fazia parte de uma seita, de uma religião dos judeus, a mais rigorosa delas, que era os fariseus. Eles obedeciam à lei estritamente e ainda acrescentavam vários mandamentos. E Paulo tinha um grande zelo, não só para cumprir as escrituras veterotestamentárias, mas também para fazer com que outras pessoas cumprissem também os mandamentos de Deus. E nesse seu zelo, ele via que os cristãos criam em Jesus, que na cabeça dele, Jesus era um outro Deus. Isso é inadmissível para uma religião monoteísta em sua essência, que era o judaísmo, assim como há outras também. Mas o fato de que Jesus é o Filho de Deus ainda não tinha sido revelado para ele. Até que, nessa viagem, que ele tinha conseguido uma carta para perseguir os cristãos que também estavam longe da sua cidade, porque ele estava baseado em Jerusalém, ele pegou a autorização dos principais sacerdotes e viajou até Damasco. Aí no caminho de Damasco, ele se encontrou com Jesus, ou seja, ele viu uma luz muito forte, caiu em terra, ficou cego por 3 dias e Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou: Senhor, quem és tu? E Jesus respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí Jesus deu-lhe orientação para que ele entrasse lá em Damasco, na casa de um discípulo que iria orientá-lo. E foi assim que ele foi integrado ao corpo da igreja. Ele foi curado da sua cegueira e passou por um processo de discipulado. E Paulo, que foi o principal dos pecadores, porque ele perseguiu a igreja, ele diz depois, num testemunho seu, que ele dava voto para matar os cristãos daquele tempo.
ele não matou pessoalmente, talvez, né? Não atirou pedras, como é o caso de Estevão, que foi apedrejado. Ele não participou diretamente, mas ele, durante o apedrejamento de Estevão, ele ficou cuidando das roupas de Estevão. E Saulo, ou Paulo, Saulo é mais um nome mais para os hebraicos, e Paulo depois adotou por causa do mundo latino, ele queria trabalhar com os gentios. Mas Paulo, então, ele perseguiu a ponto de votar para a morte, decretar a pena de morte para muitas pessoas. Então, por causa desse pecado, ele se sentia o pior pecador, porque ele estava, na realidade, perseguindo o próprio Jesus, ou seja, estava tentando impedir o crescimento do Evangelho na sua origem. Mas Paulo, depois que ele teve um encontro com o Senhor, ele foi transformado completamente. Ele passou de perseguido, ou de perseguidor, para perseguido. Porque no momento que ele começou a pregar o Evangelho, começou a se cumprir na sua vida aquela palavra que diz: não há quem queira viver piedosamente em Cristo Jesus que não padeça perseguições. E diga-se de passagem, isso está acontecendo no mundo hoje. Muitos cristãos estão sendo mortos, perseguidos. Há 2 semanas eu ouvi de um missionário na África que foi assassinado, esquartejado e queimado dentro do seu veículo. E era um missionário que estava trabalhando com órfãos daquele país, lá no Quênia, estava ajudando. Assim como muitos outros, em outras regiões também, foram mortos por causa do Evangelho. Porque todo aquele que prega o Evangelho tem muitos inimigos gratuitos, inimigos que querem realmente matá-los. Então é uma situação muito difícil. Mas nós sabemos que, mesmo mortos, todos os cristãos são mais do que vencedores, porque Jesus venceu a morte por nós. E acontece que, então, Paulo, que era o principal dos pecadores, se tornou agora um pregador do Evangelho e, como tal, Deus usou para fundar várias igrejas na região da Ásia Menor e na parte da Europa também. E Paulo foi um instrumento de Deus para fundar várias igrejas e também ele foi lançado em prisões durante o seu trabalho. E naqueles períodos ele não ficava inativo. Ele escreveu cartas que hoje fazem parte da Bíblia. Ele escreveu pelo menos 13 livros da Bíblia, do Novo Testamento, porque ele foi usado poderosamente por Deus. Foi a pessoa que, além de escrever aquelas passagens, aqueles textos, ele também sofreu muito por causa do Evangelho. De sorte que eu vejo Paulo como o principal dos santos do Novo Testamento. Só para dizer que Deus tomou o pior pecador e o transformou no maior santo da história, que mais sofreu. Por 5 vezes ele foi açoitado, 3 vezes fustigado com vara, passou vários dias na voragem do mar, mas Deus o usou e ele marcou a história. Não há pregadores que não citem Paulo nas suas mensagens. Que Deus abençoe. Daqui a pouco nós vamos orar por você. Que palavra abençoada, né? O amor de Deus vem ao nosso encontro, o amor de Deus nos alcançou. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, aproveitando para convidar você para estar conosco em nossas reuniões do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais. Reunimos aqui na Igreja Batista Getsemane, Rua Cassiano Campolina, 360, bairro Dona Clara. Nosso pastor, presidente do Conselho de Pastores, pastor Jorge Linhares, ele tem sido uma referência em cuidar de pastores, em trazer essa mentoria, esse cuidado, esse zelo. E nós, pastores do Estado de Minas Gerais, precisamos estar unidos. Você que tem aí a sua reunião regional, você pode ter a sua reunião regional, mas é importante você estar conosco aqui em nossas reuniões do Conselho de Pastores, que acontece toda última terça-feira de cada mês, sempre na terça-feira, a partir das 8h30, com um café, ok? Uma palavra abençoada, adoração, louvor, comunhão, e depois é um tropeiro ali onde nós temos a oportunidade de relacionar com outros pastores e passar um dia abençoado, tá bom? Então fica aí o nosso convite. Pastor Rafael nos trouxe essa palavra tão maravilhosa que fala do amor de Deus. Nós fomos alcançados, né? Eu fui alcançado pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que você também foi alcançado por este amor. O amor incondicional, o amor que nos constrange, né?
E a Epístola de João, no capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte, que Deus é amor. Então a gente pode abrir o nosso coração e sentir esse amor quando nós acordamos, quando você coloca a mão no seu coração e sente o pulsar do seu coração, né? Quando você respira, seus pulmões, né? Te dá essa oportunidade de você respirar, quando você abre os seus olhos, quando você ouve uma melodia, o canto de um pássaro. Então você é contagiado por esse amor de Deus. Deus criou todas as coisas. Eu posso declarar que eu fui alcançado pelo amor de Deus, porque eu não mereço nada, nós não merecemos nada, mas Deus, com a sua graça, a sua misericórdia, nos alcançou. Interessante quando João 3,16, quando diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você é o alvo do amor de Deus. Eu sei que talvez tem pessoas que nesse momento estão assistindo esse programa, A Voz do Conselho, e está se sentindo abatido, triste. Eu em muitos momentos da minha vida, eu tive momentos deste cuidado, porque quem ama, cuida. E Deus cuida dos seus filhos. Nós somos seus filhos, como diz a palavra do Senhor em João, né? Lá no João capítulo 1, e veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós fomos alcançados, somos filhos de Deus, alcançados por este amor. Na minha vida, olha, quantas situações difíceis que eu pude ver assim o cuidado de Deus comigo, o cuidado de Deus com a minha família. Olha, a gente passa por momentos difíceis, momentos terríveis, momentos que a gente pensa assim, não, eu não vou conseguir. Aí você vê o cuidado de Deus. Depois você começa a entender o processo, começa a entender o quanto a mão de Deus foi poderosa naquela situação. Que Deus abençoe você grandemente. Nós vamos orar nesse momento com o pastor Rafael. Eu tenho certeza que o Senhor vai tocar em você, aonde você está, porque tem falado muito ao meu coração. Estamos aqui debaixo de uma atmosfera espiritual e que a presença de Deus visita você onde você estiver, no nome de Jesus. Deus abençoe. Senhor, nós te agradecemos pelo teu grande amor. Nós te louvamos, Senhor, porque tu podes transformar o pior pecador no maior santo na história. Nós te agradecemos, eu pessoalmente, porque muitas vezes já me senti como o principal dos pecadores pelo fato de que eu já conhecia a tua palavra de tantos anos e que não justificava que eu cometesse pecado ainda. Mas eu te dou graças porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero te agradecer, Senhor, porque eu sei que pode ser que alguém ouse morrer por um amigo, isso é muito raro, mas o Senhor morreu por nós, sendo nós inimigos do Senhor. E aí nos salvou por meio da morte na cruz. E se o Senhor nos salvou pela morte na cruz, muito mais agora que nós já estamos reconciliados, nós seremos salvos não só pela tua morte, Senhor, mas também pela tua vida que está em nós. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Abençoa cada um dos teus filhos, é a nossa oração. Amém.